Muito bom dia, você telespectador do programa Saúde em Evidência. No programa de hoje, nós continuamos falando sobre um assunto tão importante, agora no mês de outubro, que é câncer de mama. Para isso, nós vamos conversar com o médico mastologista, Dr. Lucas Montarroios. O programa está bem interessante e, claro, eu conto com você. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Saúde em Evidência. Que bom começar o sábado com você, abrindo as portas da sua casa para informação sobre saúde de qualidade chegar. E nós estamos hoje com um programa bem especial, falando sim dos cânceres de mama, de todos os cuidados, de tudo o que você precisa saber, porque quanto mais conhecimento sobre o assunto, mais saúde a gente te entrega. Então, hoje a gente está recebendo aqui Dr. Lucas Montarroios, primeira vez na TVLW. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer, muita satisfação a gente estar aqui, tanto com você, Catarina, como com o público, né, para trazer esclarecimentos e tentar contribuir aí com vocês um pouco com conhecimento sobre câncer de mama. Câncer de mama ainda é, sim, claro, um assunto que merece toda a mídia falando, não só no mês, mas durante o ano todo, porque a gente sabe, Dr. Lucas vai falar com muita propriedade sobre o assunto, que é um dos cânceres que mais mata. Então, a gente precisa, claro, cada vez mais falar sobre isso. E eu já começo te perguntando, doutor Lucas, para as pessoas, os nossos telespectadores, terem uma noção a nível mundo e também Brasil, como é que está o câncer de mama? Bem, Catarina, assim, o câncer de mama, ele é hoje, na verdade, desde 2020, ele é o câncer mais prevalente no mundo, né? Chegou ali próximo ao câncer de pulmão, que sempre foi mais prevalente no mundo. E desde 2020 até hoje ele se mantém nessa posição. A gente estima aí que neste ano terão aí cerca de 2,3, 2,4 milhões de casos novos de câncer de mama, isso contando o mundo todo. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, aqui no Brasil é que seja em torno de 74 mil novos casos. Então é uma doença ainda que atinge muito, sobretudo o público feminino, cerca de 99% dos casos são em mulheres. Em relação à mortalidade, o câncer de mama já teve uma mortalidade mais alta, devido a toda essa incidência do câncer de mama. A gente tem muitos estudos, muito investimento em pesquisa, né, nesse tema, e tem se desenvolvido muitos novos tratamentos. Então, por conta disso, a gente tem conseguido uma taxa de cura bem alta, em torno de 95%, desde que seja descoberto no início, né? Ainda nas fases iniciais a gente consegue uma boa taxa de cura. Então é muito bom, né? Traz um conforto a gente saber que, embora os números sejam bem altos, uma média de 74 mil casos no Brasil, isso. novos casos no Brasil previstos para esse ano, ainda assim a taxa de cura é alta, é bem relevante, né? Isso. 95%. Então, em estágios iniciais, dá sim para você ter cura, para você ser curado. Então, vamos hoje aprender cada vez mais sobre como identificar, sobretudo no início, né, doutor Lucas? Isso aí é muito importante, né? Por isso a importância desse mês, para lembrar sempre, a gente tem todo mundo uma vida muito corrida, conturbada, cheia de compromisso, e termina esquecendo um pouco da saúde, né? Então, a importância da data do Outubro Rosa, que foi o primeiro dos meses desses dedicados a uma doença específica, né? Surgiu lá nos Estados Unidos, uma paciente que teve câncer de mama e fez uma corrida após a cura para conscientização, e essa data ela se perpetua no mundo todo que ela existe. E a ideia dela é relembrar, alertar a importância do rastreamento, da prevenção, né, de procurar fazer seus exames de maneira recorrente para poder, caso você venha desenvolver o câncer de mama, descobrir no início e a gente poder tratar e ficar boa. Né? Verdade. Doutor Lucas, quais são os fatores de risco mais importantes? É claro que quando a gente está falando
em alguma doença, a gente precisa antes pensar em saúde, que esse é o foco do nosso programa, que leva o nome de Saúde em Evidência. Então, para evidenciarmos saúde, quais são os fatores de risco e como a gente pode instruir os nossos telespectadores para diminuir esses fatores de risco? Bem, o câncer, ele é uma doença, eu falo muito para os pacientes, que é uma doença de uma pessoa idosa. O que acontece? Nossas células, elas podem sofrer alterações, isso por vários motivos, sobretudo alterações por exposição que a gente tem a produtos químicos, a produtos tóxicos para o nosso organismo. Tanto na alimentação, a gente tem muito hoje uma alimentação muito industrializada, questão da fumaça, da poluição, das radiações. Então, tudo isso leva a alterações. Então, quanto mais tempo, por exemplo, você está exposto a essas alterações, maior a chance de você desenvolver um câncer, não só de mama. Por isso, um dos fatores é a idade avançada. Quanto mais velho você é, mais exposto você foi a esses produtos e então você tem mais chance de desenvolver. Fora isso, falando especificamente do câncer de mama, a gente tem uma relação muito íntima do câncer de mama com a carga hormonal feminina. Então, tudo que aumenta a carga hormonal, por exemplo, uma menstruação, que a gente chama de menarca, precoce, ou seja, você menstruar muito jovem. Quanto mais jovem você menstrua e mais velha você tem a menopausa, ou seja, você ficou mais tempo exposto a hormônio, você tem maior risco de câncer de mama. Mas são fatores que a gente não tem como mexer, né? A idade que você vai ter menopausa, a idade que você vai menstruar a primeira vez, daí é definido geneticamente. Então, não tem como você mexer. Mas tem outros fatores que a gente tem como influenciar. Por exemplo, obesidade. A obesidade hoje é o principal fator de risco para câncer de mama. A gordura periférica, visceral, que é a gordura que fica somente na região abdominal, ela produz hormônio feminino. Então, quanto mais gordura você tem nessa região, mais hormônio você está submetido. Então, aí já é um ponto de atenção, né? Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo essa informação, que obesidade tem uma correlação íntima com a incidência de câncer de mama. Então, se você já está no sobrepeso, já é um sinal de alerta. Isso. Então, assim, para proteger isso aí, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, né? A atividade física hoje é o principal fator protetor, né? Câncer de mama. A gente tem outros fatores de risco, por exemplo, bebida alcoólica, um fator de risco importante, né? A gente às vezes pensa para o álcool só problemas do fígado. Sim. Mas a enzima que a gente tem no fígado, que destrói o álcool, ela também existe na mama. Então, é o mesmo processo de metabolização do álcool que tem no fígado, e aí essa metabolização que gera um produto que agride o órgão, que chama um aldeído. Esse mesmo produto, ele também é produzido na mama, porque essa enzima também está presente na mama. Então, vamos dizer assim, das drogas do uso do dia a dia, por exemplo, o cigarro e a bebida ela tem um fator de risco muito mais importante em relação ao câncer de mama do que o cigarro, por exemplo. Apesar também que o cigarro também aumenta, porque tem produtos tóxicos que facilitam a alteração celular. Tá? Fora isso aí, outro fator de risco importante e que gera assim, muita apreensão às vezes nas pacientes é o uso do anticoncepcional. O anticoncepcional é hormônio. A gente falou aqui que a exposição ao hormônio aumenta o risco de câncer de mama. E um período longo, né? Uma mulher que toma anticoncepcional a vida inteira. O estudo que relacionou o anticoncepcional com o aumento do risco de câncer de mama, ele não relaciona o tempo de uso. Certo. Mas simplesmente o uso. Se você usa 10 anos, ou se você começou a usar semana passada, esse risco ele aumenta, o que a gente chama de risco relativo, que é um risco em relação a um outro. O risco habitual, ou seja, normal, uma mulher que não tem nenhum fator de risco importante, ela tem cerca de 10% de chance de desenvolver o câncer de mama durante a vida, ou seja, 1 a cada 10. Se você usa anticoncepcional, comparado a essa mulher, você aumenta em 7%. Não é um aumento tão grande, seria, vamos dizer, 10,7%, sairia de 10 para 10,7%. Então tem um aumento, um leve aumento, mas é um aumento que, assim, caso a pessoa realmente tenha indicação de fazer o tratamento ou de uma reposição hormonal, que também é o hormônio, né?
ou de um anticoncepcional, desde que esteja bem indicado, é um risco controlável, né? Algo que vai trazer muito risco para aquela paciente. Agora, num caso de uma paciente que tem um histórico familiar importante, câncer de mama, por exemplo, ou que já teve outros casos de câncer ginecológicos, né? Câncer de ovário, câncer de útero, que são mais relacionados à questão hormonal, é importante que você, antes de fazer algum tipo de anticoncepcional, converse direitinho com o ginecologista, para ele avaliar essa questão do risco-benefício, tá? Mas é um tratamento seguro, apesar desde que seja feito, né, numa paciente que tenha condições de fazer, a gente diz. Doutor Lucas, parece boba a pergunta que eu vou fazer, mas muito provavelmente quem está aí durante alguns anos já assistindo, lendo, se informando sobre cânceres de mama, é verdade que o uso do sutiã, tem uma questão aí, né, com o uso do sutiã. Pode... Tem muita dúvida, É né? mito ou é verdade isso aí, doutor Lucas? Veja, são dúvidas assim, que o pessoal pergunta muito em consultório, né? O uso do sutiã apertado, se pode dar algum câncer de mama, ou aquele sutiã que tem o aro embaixo, né, o ferrinho, que fica aquela região, geralmente, a base da mama, onde fica o ferrinho batendo, fica um pouco mais densa, mais dura. O paciente pergunta muito, mas não é verdade, tá? É um mito isso aí. Foram feitos estudos sobre isso, inclusive. Então nem é tão boba assim a pergunta, né? Se não, fizeram não estudos... Não é tão boba. Foram feitos estudos, tanto questão do formato, o sutiã pequeno, o sutiã grande, se aperta, se não aperta. Não tem nenhuma relação, o formato, o tipo de sutiã que você usa com o câncer de mama. Em relação a isso, pode ficar sossegado, pode usar aí seu sutiã tranquilamente, que não tem nenhum problema, nenhuma relação. Me diga uma coisa, não faz muito tempo, e vira e mexe esse questionamento aí, volta principalmente agora de alguns anos para cá, ou até uma década para cá, se evidenciou muito o uso de produtos veganos e o contraponto era sempre a quantidade de malefícios que, por exemplo, os desodorantes antitranspirantes trazem para a nossa saúde. O uso dos desodorantes antitranspirantes tem alguma correlação que a gente precise cuidar com relação ao câncer de mama? Veja, em relação ao câncer de mama, isso é outra pergunta interessante, Catarina. Na realidade, o uso do desodorante antitranspirante, a maioria deles tem a presença de alumínio. Sim. O alumínio em si é um metal e existe relação em alguns estudos do metal, do uso do alumínio, com a ação do alumínio na célula com o desenvolvimento de câncer, isso em geral. Então, se fez uma associação de que o uso do desodorante pode dar câncer de mama, porque a axila está perto da mama, é ali do lado, então deve passar alumínio para a mama e causar câncer. Quando se foi estudar isso realmente, fazer uma avaliação dos pacientes que fazem uso desse tipo de produto e ver se nesse grupo de pacientes existe uma taxa maior, não foi encontrado esse aumento de taxa. Apesar de ser encontrado alumínio nas células das células da mama em maior quantidade do que o habitual, não se mostrou uma relação da presença desse alumínio com o surgimento do câncer. Eu gosto muito de falar aos pacientes, nem tudo que funciona, o que acontece fora do corpo é verdade no nosso corpo. Por exemplo, a gente sabe que lavar as mãos, a gente vai matar os vírus, a bactéria que tem nas mãos. Mas nem por isso, se eu tiver com a infecção, eu vou comer o sabão ou o detergente. Sim. A gente sabe que ele destrói, mas não necessariamente vai fazer bem para o nosso corpo. Verdade. Porque ele vai gerar... O organismo problemas. Vivo, ele tem outras coisas acontecendo ali. Não é só aquele processo. E um processo sempre influencia no outro. Então, apesar de ter essa relação, né, de existir essa correlação do alumínio com o câncer, para o câncer de mama, o uso de antitranspirante ainda não foi comprovado que causa nenhum tipo de problema. Perfeito. A gente vai precisar ir para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e eu aguardo você. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas.
Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. E nós já estamos de volta, depois de um breve intervalo, e claro, muito obrigada pela tua presença hoje. E aqui nesse bloco a gente vai falar de assuntos que são fundamentais para a sua saúde. E quero agradecer também aos nossos apoiadores: Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Líder Empresarial e Lojas LW. Doutor Lucas, eu gostaria de começarmos esse bloco falando sobre os tipos de cânceres de mama, que eu acredito que é muito importante você que está em casa saber os tipos de cânceres e também os tratamentos. Bem, Catarina, vamos falar um pouco disso aí. Em relação ao câncer de mama, a gente tem basicamente 4 tipos diferentes, tá? E por que é importante a gente saber disso? Quando a gente tem, no caso, paciente, você mulher, tem um diagnóstico de câncer de mama, então geralmente a paciente fica muito angustiada. Aí, o que é que a gente vai fazer? E agora? Vou ficar boa, não vou? Esse câncer é agressivo, esse câncer está avançado, os pacientes perguntam muito. E cada tipo, ele atua, funciona como se fosse uma doença diferente. A gente tem tipos de câncer menos agressivos, alguns deles a gente não precisa nem fazer a temida quimioterapia, né? Outros são mais agressivos, que a gente precisa de um tratamento mais complexo, e além de quimioterapia, outras drogas específicas para aquele tipo. Então a gente tem basicamente os tipos luminais, que são os tipos, a grande maioria, que é o relacionado ao hormônio, que a gente falou no primeiro bloco, são aí mais da metade do número de câncer. A gente tem o triplo negativo, que é o mais agressivo e também o que tem menor incidência, cerca de 20% mais ou menos. E tem o HER2, que fica ali no meio do caminho, entre o luminal e o triplo negativo. E aí, cada um desses tipos, ele se comporta de uma forma. Os luminais geralmente são tumores que são menos agressivos, que ainda bem, né, porque são a maioria. Sim. Então, são tumores menos agressivos, se comportam de maneira mais satisfatória ao tratamento. E também tem uma linha de tratamento específica para eles, que a gente chama de hormonioterapia, que é o comprimido, o famoso comprimido, que a paciente, a gente, eu vou tomar o comprimido, não vou tomar, que é um tratamento geralmente oral, que é feito em casa por um período longo, de 5 a 10 anos, a depender do tipo, do grau que está a doença e da idade da paciente, tem vários fatores que a gente usa para definir isso aí. Tem o HER2, que tem, além da quimioterapia, um tratamento específico
para ele, e o triplo negativo, que é um pouco mais complexo, mas a gente hoje tem conseguido desenvolver mais tratamentos para ele, porque era um tipo que, além de ser mais agressivo, ele não tinha um arsenal, um número de drogas muito grande para tratar ele, então dificultava um pouco. Então, tem duas questões importantes. A natureza do câncer. Isso. E o tempo que esse câncer é identificado. O Isso, estágio perfeito. que esse câncer é identificado. É isso? Isso, exatamente. Logicamente, mais cedo a gente consegue descobrir aquele câncer, maior a chance de cura, porque é uma doença menor, é uma doença que o tratamento menor ele facilita a cirurgia, então a gente consegue fazer uma cirurgia menor para o paciente, a gente consegue fazer uma carga de droga menor, às vezes um tratamento mais enxuto, né, para paciente. Então, não é só a questão, muitas vezes, o tamanho, eu descobri com 1 centímetro ou eu descobri com 4 centímetros. Só porque foi 4, quer dizer que eu não vou ficar boa? Não, você vai ficar boa. Você vai ser submetido a um tratamento mais prolongado, mais intenso, que vai trazer mais efeitos colaterais, né? Mais pesado, que a gente chama, enquanto a outra paciente que descobriu no iníciozinho, ela vai fazer um tratamento mais enxuto e vai ter o mesmo resultado que você vai ter. A questão é que o processo para aquela paciente vai ser muito mais tranquilo de passar. Quando o câncer ele é descoberto no estágio inicial, necessariamente ele também precisa de cirurgia ou ele é só medicamentoso? Veja, o câncer de mama, para o câncer de mama, a cirurgia sempre está incluída. Sempre. Tá? Há poucos anos foram tentados alguns estudos para suprimir a cirurgia, retirar a cirurgia, né? Em caso, por exemplo, uma paciente que tem um câncer de mama que vai fazer uma quimioterapia antes da cirurgia, que a gente chama neoadjuvante. Ela fez essa quimioterapia. Aí, depois da quimio, que ela fez as drogas, o remédio, o tratamento, aí a gente vai fazer os exames para cirurgia. E nesses exames a gente não encontra mais o tumor. Sumiu, desapareceu completamente. Será que eu preciso realmente operar ou não? Então, se tinha essas perguntas, né? E aí, vamos tentar fazer o quê? Vamos fazer só uma biópsia da área onde estava? E aí foi tentado fazer, mas se viu que mesmo assim, quem não operou, a chance da doença voltar era maior. Então, ainda hoje, a cirurgia ela não tem como a paciente não fazer. A gente sempre faz. Logicamente que quando a gente oferece à paciente um tratamento medicamentoso antes da cirurgia, a ideia da gente é que na cirurgia a doença ela não exista mais. Mas a gente precisa da cirurgia para ter certeza, porque se o paciente tiver uma célulazinha que seja que ficou lá, depois de um tempo essa doença vai voltar. E aquela célula não aparece no exame de imagem. Então, às vezes, você assumiu, fiz a quimioterapia, fiz a ultrassom, não viu nada. Certo, mas se tiver uma célula, a ultrassom não vai ver, mas a doença vai voltar. Então, para você ter certeza que vai ficar boa, precisa fazer sempre a cirurgia. Deixa eu lhe perguntar, eu entendi perfeitamente, foi ótima a sua explicação, mas agora, fazendo um link ainda com o mesmo assunto, né, de casos cirúrgicos, eu já entendi que, independente da natureza do câncer e do tempo em que ele seja descoberto, vai sim ser necessário a cirurgia. E ficando lá uma célula, a recidiva, ela pode acontecer, ela naturalmente vai acontecer. Mas e nos casos, a minha pergunta agora nos casos de pacientes que se submetem à cirurgia, fazem o tratamento, qual é o percentual de recidiva? Porque eu acredito que você que está em casa, talvez você ou alguém que você conhece, muito provavelmente você conhece alguma mulher ou algum homem também que passou pelo câncer de mama, sabe que existe, né, doutor Lucas, esse temor de eu me sujeitar a um processo de cirurgia, a um tratamento com quimioterapia, radioterapia, e depois, esse tempo, né, de 5, 10 anos de tensão de que esta doença pode voltar. A recidiva do câncer de mama, percentualmente, como é que está? Veja, a recidiva ela varia com os tipos, né? Eu gosto muito de explicar assim, vamos pensar assim, vamos dizer que o câncer de mama seja um cachorro, você quer um cachorro, mas tem o pitbull e tem o poodle, né? Os dois são cachorros, mas cada um é de um jeito.
Cada um com sua né? natureza. Então, exatamente. Então, tem os cânceres de mama mais agressivos, sobretudo triplo negativo e o R2, eles são câncer de mama que tem uma recidiva maior. E, geralmente, a recidiva ela é maior nos primeiros anos de acompanhamento, ali nos 2 primeiros anos. Os luminais têm uma recidiva menor e, geralmente, mais tardia. Às vezes, o paciente tem uma recidiva 10 anos depois. Logicamente que quanto mais tempo, várias coisas podem influenciar nessa porcentagem que você está falando. Por exemplo, se você tem um câncer de mama muito jovem, você vai viver ainda muito tempo, então a chance de você voltar com esse câncer é maior do que o paciente que tem 80 anos. Porque provavelmente ela vai falecer de outra coisa do câncer voltar. Então, quanto mais nova você é, maior a chance da doença voltar depois, que você vai viver mais tempo, vai estar mais tempo exposta à doença voltar. Quanto mais agressivo o câncer, maior a chance dele voltar também. E o que também influencia é o resultado do seu tratamento. A gente sabe que a medicação, ela no corpo de cada pessoa age de uma forma. Tem gente que para passar dor de cabeça toma uma dipirona de 500 miligramas, passa. Tem gente que tem que tomar uma de 1 grama, que a de 500 não passa. O remédio é o mesmo, mas o corpo funciona de uma maneira diferente. Então, o tratamento que é oferecido para o paciente, cada uma responde de um jeito. Às vezes a paciente não consegue completar, porque tem muito efeito colateral. Às vezes a paciente faz o tratamento todo, mas a doença dela não responde muito bem, né? E tem algumas coisas que a gente não consegue explicar muito bem, porque eu tenho esse tipo de tumor que é o mesmo dessa outra. A gente fez o mesmo tratamento e esse meu respondeu todinho, essa outra, o tumor cresceu durante o tratamento. Então tem algumas coisas, existem já alguns estudos mais específicos do DNA, do tipo de tumor, que pode tentar justificar alguma coisa, mas a gente também tem muito para crescer nisso aí, tentar compreender. Então, tudo isso influencia. Levando em conta que você fez o tratamento, que teve uma resposta completa, que tirou o tumor que tinha, saiu direitinho, um tumor luminal no acompanhamento, a chance de recidivas gira ali em torno de 2%, mais ou menos. Que é uma chance baixa, né? Por exemplo, a chance da doença voltar é menor do que a chance de uma pessoa que não teve câncer de ter um novo câncer, que a gente falou antes, que era 10%. Então, você teve câncer, tratou direitinho, teve uma resposta boa ao tratamento, né, que é importante, o resultado do tratamento foi bom, estou fazendo o acompanhamento, estou fazendo os exames, estou me cuidando, como a gente falou. Fiz o tratamento, mas agora engordei, estou obeso, então aí vai aumentar a chance dessa recidiva. Não estou fazendo exercício, estou bebendo. Então, o fator de risco ele é para antes e para depois. Então, se você já teve o câncer e não cuida dos fatores de risco, logicamente que essa porcentagem de retorno é muito maior do que quem está se cuidando. Então, tudo isso influencia. Perfeitamente. Vou precisar chamar um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução,
E agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Nós estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência. Muito obrigada pela sua participação semanalmente aqui conosco. Quero agradecer também aos nossos apoiadores: Memorial Imagem, Líder Empresarial, Faculdade de Medicina do Sertão e Lojas LW. Doutor Lucas, é muito importante agora o que a gente vai falar, sobretudo porque a gente sabe da importância de fazer o autoexame. Gostaria que o senhor falasse um pouco do autoexame, da importância do autoexame e também das outras ferramentas que vocês dispõem para fazer rastreamento de câncer de mama. Bem, Catarina, Bem, o autoexame, o que é? Nome autoexplicativo, né? É a própria paciente examinar as suas mamas. O autoexame, ele tem uma importância, por quê? Porque a paciente se examinando constantemente, por exemplo, vou tomar banho, aproveita, faça o toque das mamas, você se conhecendo, você identifica de maneira mais fácil alguma alteração. Poxa, eu sempre toco aqui na minha mama, não sinto nada. Agora essa região está um pouco mais endurecida, tem um carocinho que não tinha, então você procura de maneira mais rápida, profissional, para poder fazer a investigação. Mas é bem importante frisar isso. O autoexame, ele não substitui os exames de rastreamento. O que é rastreamento? O rastreamento, ele é procurar alguma coisa antes de aparecer algum sintoma. Então a gente vai, eu não sinto nada na minha mama, não sai nenhum líquido pelo bico do peito, não tenho dor, não tem caroço, não tem inflamação, tá tudo normal. Aí eu vou fazer o exame, porque a ideia do exame de rastreamento é identificar antes que o sintoma apareça. Não necessariamente você não tem nada na mama porque não sente nenhum sintoma. Quando o sintoma vem aparecer, às vezes aquela doença ela já avançou um pouco. Então a ideia da gente é tentar encontrar e identificar essa alteração antes do surgimento de algum sintoma. E o principal exame que a gente tem para isso ainda hoje, a mamografia. A mamografia é um único exame até hoje que comprovadamente diminui a mortalidade pelo câncer de mama. Se a gente fazer o rastreamento mamográfico, reduz a mortalidade dos pacientes por câncer de mama. E quando é que é indicado a gente fazer isso aí? Pacientes, numa população geral, a partir dos 40 anos de idade, e fazer o exame anualmente. Existem algumas... isso é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, que nós mastologistas seguimos, né? Existem outras recomendações, alguns países é feito de maneira diferente, por exemplo, nos Estados Unidos é a partir dos 45 anos, no Canadá é a partir dos 50, tem algumas recomendações diferentes, mas para o Brasil, e que a sociedade preconiza, junto com a Sociedade também de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASMO, é fazer anualmente a partir dos 40 anos a mamografia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Muito provavelmente pode ser a sua dúvida em casa também. Em algum momento isso já pode ter sido um ponto de questionamento. Eu me submeter todos os anos à mamografia, porque é necessário, a partir daquela faixa etária, é necessário se submeter todos os anos à mamografia. A radiação a que a gente é exposta ali durante o exame é um ponto de preocupação, aumenta a incidência de câncer de mama? Muitos pacientes têm medo, né, da mamografia, porque é um exame radioativo, não sei o quê. Mas a mamografia, apesar desse nome bem complexo, nada mais é que um raio-x da mama. Então você vai fazer uma mamografia, você tira 4 radiografias, 4 raios-x, né? Uma de uma mama de cima para baixo, outra da outra mama de cima para baixo
e depois em diagonal oblíqua de uma mama e da outra. São 4 raios-x. Por exemplo, uma tomografia, que muita gente diz, eu vou fazer uma tomografia. Doutor, passei uma tomografia para fazer. A tomografia equivale a 120 radiografias. Mamografia só são 4. Então, a quantidade de radiação mamografia é muito pequena. Existe um risco relativo de aumentar se você for pegar esse tipo de rastreamento que a gente preconiza no Brasil. Mamografia normalmente dos 40 até 75 anos. E fizer a carga, ele aumenta em 0,12% a chance de mama de câncer relacionado à radiação. Ou seja, um aumento ínfimo para o que o exame traz de benefício de você descobrir a doença e diminuir a mortalidade. Por exemplo, a diminuição da mortalidade é bem maior que ela gera do que o risco dela gerar um câncer. Então, é um exame muito seguro, que já existe há muitos anos, que é feito há bastante tempo. Então, a gente já tem aí bastante experiência com o uso, né, da mamografia. E é um exame bem seguro, bem tranquilo, que vai fazer bem você fazer. Não tem que ter medo, não. Então, pronto, você já sabe que não precisa e não tem por que ter medo. Aí também tem outra questão, né, que é o medo da dor, mas isso aí é melhor a dor do exame, o incômodo do exame, do que a dor de uma doença. Então, já vai fazer tua mamografia. Para além da mamografia, tem outros exames que vocês utilizam? Tem. A mamografia é muitas vezes associada a ultrassom, né, que a gente fala. O exame mesmo de rastreio é a mamografia. Por quê? A mamografia ela é muito boa para ver a primeira alteração do câncer de mama, da doença. A ideia da gente é descobrir o quê? O câncer no estágio mais inicial possível. Por isso que a gente faz o exame numa paciente que não sente nada, né? Porque se for para descobrir ele já avançado, não precisava fazer exame. Então a gente quer descobrir a primeira alteração, qual é? É uma alteração que a gente chama microcalcificações agrupadas. Essa alteração ela é melhor vista na mamografia. Então, como a gente está procurando essa alteração específica, a mamografia é o melhor exame. Mas quanto mais jovem a gente é, no caso das mulheres, a mama é mais firme, mais densa, e a sensibilidade do exame, ou seja, a chance de a gente conseguir ver alguma alteração na mamografia, ela diminui. A mamografia, a mama, o tecido mamário na mamografia, ele aparece branco. Se alguém aqui já fez a mamografia, você vê que fica um monte de área branca. Aquilo é o tecido mamário. E a calcificação, que é cálcio, é branco também, feito o osso da gente, é rico em cálcio. Então, quanto mais branca é a mama, mais densa, mais difícil é você tentar ver uma mancha branca numa parede branca. Entendi. Então, dificulta. Então, nesses casos, a gente associa a ultrassom porque ela aumenta a sensibilidade do exame. Você fazendo 2 exames, você tem maior chance de identificar a alteração do que fazendo só um. Mas não é bem o exame de rastreio, você tem que sempre fazer a mamografia, é o principal. Ressonância magnética também é A usado? ressonância a gente pode usar em alguns casos. A gente usa mais a ressonância em pacientes de risco aumentado, de alto risco. Por exemplo, paciente que teve uma história familiar de câncer de mama, a gente inclusive pode começar até esse rastreamento antes do tempo, né? Por exemplo, paciente, você teve uma mãe que teve câncer de mama aos 45 anos. Então, você, em vez de fazer o rastreamento a partir dos 40, você começa 10 anos antes do caso da sua mãe. Então, você vai começar a fazer a mamografia aos 35, né? E aí, como a gente falou aqui que a mamografia, ela, quanto mais jovem a paciente, menos precisa o exame, então, nos casos de pacientes mais jovens, a gente pode lançar a mão de fazer a ressonância das mamas. Então, a gente pode alternar. Um ano você faz a ressonância, um ano você faz a mamografia. Porque a ressonância é um exame, sobretudo no contexto de saúde pública, a gente tem muita dificuldade, né? Quem já precisou pelo SUS, por exemplo, fazer uma ressonância, sabe que espera um bocado de tempo. É a minha próxima pergunta, inclusive. Então, é um exame que não é fácil, não é todo lugar que tem, é uma máquina que é cara, que exige uma certa estrutura, então você mora numa cidade de menor porte, como tem aqui várias aqui ao redor de Arco Verde, que não tem, mas a mamografia tem. Passa o carro na sua rua, você sai de casa, faz, é um exame mais tranquilo, que em todo canto você consegue fazer, então também tem a utilidade. Quando a gente fala em saúde pública, a gente tem que pensar não só no melhor exame, mas o quanto aquele exame quantos pacientes vão ter acesso àquilo ali. Nem sempre um negócio que é muito bom, todo mundo vai ter acesso, então ele não é útil, né? A gente tem que também associar a facilidade do acesso, né,
de qualquer pessoa aquele exame, com a eficácia daquele exame em encontrar o que a gente procura. Vou dar um exemplo meu, porque também pode ser que seja o seu caso, que está aí em casa, e a gente está com autoridade aqui no assunto, a gente precisa aproveitar e tirar dúvida. Fiz uma mamografia, não parece, mas tenho 42 anos, e fiz uma mamografia, e lá no laudo não foi encontrado nada, e a indicação lá embaixo é que eu refaça daqui a 2 anos. Certo. É incongruente com o que os médicos orientam de fazer de ano em ano, ou é porque é pelo SUS? Não, veja, isso é uma dúvida grande. O que acontece? Se a gente for pegar a indicação do Ministério da Saúde, é fazer o exame a cada 2 anos, se vier certo. normal, a partir dos 50 anos, tá? Esse é o que o Ministério da Saúde do Brasil Preconiza. indica. Certo. A indicação da gente como mastologista é um pouco diferente. A gente prefere, porque se você perde ali aquela janela, vamos dizer, dos 40 aos 50 sem o exame, ali a gente tem cerca de 15% dos casos nesse grupo etário. Então você vai deixar de identificar a doença em 15% das mulheres. Quantas mulheres a gente não tem no Brasil? Vamos botar aí mais da metade da população, mais de 100 milhões de mulheres, né? Então, você pegar aí 15% de 100 milhões é um bocado de gente. Então, pelo Ministério da Saúde, existe essa indicação mais branda, vamos dizer assim. Então, quando muitas vezes a gente faz o exame, vem ali a cada 2 anos, porque é a indicação do Ministério da Saúde. Não está errado ser a cada 2 anos, mas a gente que trabalha com câncer de mama, a gente segue uma recomendação um pouco mais restrita, mais agressiva nesse sentido, de fazer o exame anualmente. Pode ser até uma estratégia, né? Já que no público a gente só consegue a cada 2 anos, a gente pode intervalar. Na metade do tempo, um ano faz particular e no próximo ano, para facilitar a vida. Público. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe das deficiências, mas sabe também, a gente tá. Eu sou uma defensora do SUS, eu acredito muito no Sistema Único de Saúde. E a gente sabe das dificuldades do sistema, mas a gente sabe também que funciona. E aí a gente precisa aí criar estratégia. Talvez essa seja uma interessante, né? É verdade. É algo que é bom, que é útil. Essa sua dica aí foi boa. E nós vamos para um breve intervalo e eu aguardo você daqui a pouquinho. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. E nós estamos de volta para o último bloco deste programa Saúde em Evidência, um programa tão rico, cheio de informações, que eu tenho certeza que já está, sim, fazendo muita diferença na sua vida. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui todos os sábados e que você convide e estimule outras pessoas a estarem conosco aqui todos os sábados às 10 horas da manhã, e eu já te convido para no próximo sábado o nosso encontro marcado. Agradecer também aos nossos apoiadores: Líder Empresarial, Lojas LW, Memorial Imagem e Faculdade de Medicina do Sertão. Doutor Lucas, infelizmente a gente está chegando ao final do programa.
o último bloco e eu tenho, assim, certeza que os telespectadores, né, sobretudo as mulheres, gostariam de saber mais, que é um anseio meu, e aí a gente sempre se coloca no lugar do outro aqui para entregar mais e melhor para quem está em casa. Com relação à cirurgia, porque é sim sempre um receio de passar por essa cirurgia. Teria como o senhor explicar os tipos de cirurgia, falar um pouco mais sobre a cirurgia, até para sensibilizar e também para tranquilizar as mulheres, né? A mulherada que está aí em casa. Bem, Catarina, a gente basicamente tem dois tipos, né, de cirurgia para o câncer de mama. Uma é a mastectomia, que é a retirada da mama como um todo. Nessa mastectomia, ela pode envolver a retirada também da pele e do mamilo, ou somente a gente tirar o interior da mama, que a gente chama de adenomastectomia. É como se fosse assim, vamos pensar, um travesseiro e a gente tira só o travesseiro e deixa a fronha. Sim. Isso seria a adenomastectomia. E aí a gente pode pegar aquele espaço e preencher com a prótese de silicone, por exemplo, né? E deixa que a gente chama de reconstrução, né? E em outros casos a gente precisa realmente tirar a fronha, a gente tirar também a pele, o tecido. Isso daí em alguns casos que a paciente descobriu o câncer muito tarde e às vezes, infelizmente, ainda hoje, a gente pega pacientes que chegam já com a doença avançada, às vezes tem receio, tem medo do tratamento, esconde da família. Tem muitos casos assim, pacientes às vezes muito idosas que não tem muito entendimento e aí termina escondendo, quando alguém vai descobrir já está avançado. E aí, nesses casos, infelizmente, a gente precisa sempre tirar o órgão todo. E outro tipo de cirurgia é o famoso quadrante, o setor, a segmentectomia, que é retirar a região que estava o tumor previamente, ou que ele está ainda, a depender se a gente vai fazer a cirurgia antes ou depois do tratamento com remédio, que é a quimioterapia. E aí no quadrante você tira aquela região doente, a gente tem que deixar a margem livre, que a gente chama, a doença e ao redor tecido saudável, tecido sem doença, retira e ali a gente reconstitui aquela falha, aquele buraco que ficou, a gente puxa tecido e cobre e a paciente fica com a mama igual como era antes, a diferença é só uma cicatrizinha no lugar. E essa cicatriz é uma cicatriz que indica a vida, né? Indica a vida, exatamente. A lembrança de ficar boa de uma coisa ruim que passou. Muitas mulheres ainda, eu sei, porque por conta da vaidade, a gente ainda termina que fica, nos dias de hoje, presa a um detalhe de uma cicatriz. E uma cicatriz, eu gosto sempre de dizer, que é a comprovação de que você passou por aquilo ali, que você venceu essa etapa e não seria diferente com o câncer de mama. Exatamente. Isso daí é o mínimo, né? Muitas vezes a paciente que não passa por essa experiência de passar por um tratamento de câncer tem esses receios, mas depois, mesmo as pacientes, tirou a mama, vou ficar sem minha mama, elas são todas muito agradecidas por estarem vivas, estarem saudáveis, curadas, né? Depois eu sempre digo a paciente, vai precisar tirar o peito, mas depois a gente coloca outro no lugar. E tá né? tudo Então certo. reconstrói, faz a cirurgia plástica, né? O tratamento de câncer não é só o mastologista, né? A gente tem uma equipe muito grande por trás, enfermeiros, oncologistas, que são os médicos que fazem a parte medicamentosa, radioterapeutas, fisioterapeutas. Então, é um tratamento assim realmente multidisciplinar, né? Um grupo grande e todo mundo com o mesmo objetivo sempre. O amparo emocional para uma paciente com câncer de mama, já que você falou na equipe multidisciplinar, faz total diferença. Total diferença, né? O tratamento, o câncer, eu sempre costumo dizer que não é uma doença só da paciente, é uma doença da família. A família toda adoece, porque é um tratamento longo. Verdade. É um tratamento que traz efeitos colaterais, a gente sabe, né? Muitos estigmas, né? Por exemplo, você vai fazer uma quimioterapia e cai o cabelo, fica careca, todo mundo... Você passa na rua, a pessoa sabe que você está com câncer, ele grita, né? Você passa na rua, aquela paciente tem câncer, usa um lenço, careca, então psicologicamente afeta muito, né? Então, acompanhamento psicológico é essencial, não só para a paciente, mas para a família também. Às vezes é uma situação de ser um parente próximo, às vezes uma mãe que está cuidando de um filho com câncer, ou o contrário também, e isso traz muita angústia para o familiar, né? Então, para o familiar também ter força para estimular o paciente a manter o tratamento,
a comemorar as pequenas conquistas, as melhoras, que se você fizer realmente o tratamento direitinho, pode ter certeza que a chance de você ficar boa é muito grande. Então, que bom que o Dr. Lucas hoje, nesta manhã de sábado, traz boas notícias para nós. Apesar de os números serem altos, importantes, o número também de cura é bem alto e bem importante. E para além do diagnóstico, o diagnóstico definitivamente não é destino, sua vida importa, prossiga com seu tratamento e se ainda não, graças a Deus, não precisou do tratamento, prossiga com os seus cuidados aí anualmente, como o Dr. Lucas tão bem falou e pontuou essa importância da gente estar fazendo, sim, o rastreamento todos os anos, sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo e até já criando estratégias entre o público e o privado. Dr. Lucas, o nosso muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui na TV. Obrigada, foi ótimo. Eu gosto de aproveitar esse espaço, esses minutos finais, para que você fale um pouco. Você é professor também aqui da Faculdade de Medicina do Sertão. Sou professor da faculdade, da FMS. Fora isso, eu atendo aqui no Memorial Arco Verde, né? Tanto no Memorial Onco, né? Que é um serviço do SUS que a gente tem lá para pacientes com câncer, quanto no privado, né? No consultório particular, a gente também faz cirurgias lá. E fora isso tudo, ainda tem um tempinho para dar aula, eu gosto bastante da parte acadêmica. E aí já estou há 1 ano e meio mais ou menos lá na faculdade, com um grupo de lá, um pessoal muito, muito bom, muito dedicado. Doutor Lucas, você é daqui? Não, sou do Recife. Tenho uma vida meio atribulada, eu venho toda semana de Recife para cá, eu trabalho também em Caruaru. Quando tá jovem, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Então é bom porque o programa Saúde em Evidência é um programa que ele é veiculado desde Recife e região metropolitana até Serra Talhada. Então, aí, Caruaru, Pesqueira, os seus pacientes estão aí nos ouvindo, nos vendo. Então, ótimo. A gente tem aqui realmente pacientes de um monte de cidade, um monte de lugar. E são todos, cada um com sua história, com suas dúvidas, mas, assim, sempre muito acolhedores. A gente com eles e eles também com a gente, né? Que apesar da correria, do cansaço, é muito gratificante poder contribuir um pouco com a saúde das pessoas que mais precisam. É verdade. Tem rede social que possa compartilhar? Tem. O meu Instagram é @lucasmontarroios. Montarroios não é muito fácil de escrever, mas Se verdade. você coloca aí na telinha para o pessoal poder ver. E é isso aí. Doutor Lucas, alguma mensagem para as mulheres, alguma mulher ou algumas mulheres ou muitas mulheres que estejam passando agora por esse enfrentamento, tá com câncer de mama, foi diagnosticada, uma mensagem final aí para essas nossas telespectadoras que estejam enfrentando esta doença nesse momento? Bem, eu costumo dizer, né, para os pacientes, que câncer não é sentença de morte. Muitos pacientes se desesperam, assim, tive diagnóstico de câncer, acabou a vida, vai ter mal o que fazer, e na verdade o contrário, né? Eu vejo muito assim como uma oportunidade de crescimento, é um tratamento que é longo, que não é fácil, mas que é possível vencer, né? Desde que você se dedique, se esforce, você não está sozinha, né? Tem o médico que está lhe acompanhando, com certeza, está lá para lhe dar todo o apoio, não só ele, mas como eu falei aqui, né? Existe toda uma equipe que está ali para lhe apoiar, para lhe ajudar seus familiares, e que quando você menos espera, o tratamento passa rápido. E para os pacientes que não têm câncer de mama, né, a mensagem final que a gente, nesse mês importante, é a gente lembrar do rastreamento, não relaxar com a saúde, fazer os exames, se cuidar dos fatores de risco, sobretudo você, se tiver história na família, né, não só do câncer de mama, mas outros cânceres também, que pode estar relacionado a algum câncer de ovário, câncer de próstata, por exemplo, seu pai por um acaso teve, né? Então, tá atenta, se cuidar, fazer exercício físico, se alimentar bem, que a chance de você ter algum problema desse tipo diminui, não só para a mama, mas para os outros tipos, né? Existem aí, eu sempre digo, o corpo tá aí para arrumar doença. É verdade. Então, a gente tem que cuidar, não só da mama, mas da saúde como um todo. Então, vamos nos cuidar e a gente continua, assim, falando sobre saúde. No próximo sábado, às 10 horas, é o nosso encontro. Eu aguardo você.